Olá, meus amigos leitores! Hoje eu estou trazendo para vocês a coleção da Sétima Torre, do Garnix. Cara, que coleção impressionante! Olha o tanto de livro legal, hein? São livros curtinhos, livros rápidos e é um livro bem interessante. Esse livro aqui foi lançado no ano 2000. E para você achar que ele é recente, ele já tem 25 anos. 2 décadas e meia. Esse aqui foi um colega na minha época de escola, o Ronan, trouxe pra gente ler. E se você está achando estranho um colega trazer livros para você ler na escola, é porque antigamente não tinha Netflix, não tinha TikTok, não tinha rede social. Então o que a gente fazia? A gente jogava bola, basquete, futebol, vôlei, fazia tudo os esportes que tinha, tocava violão, música, corria na praça, e os amigos faziam livros, sim, não tinha série para você maratonar, tinha livros. As pessoas traziam séries de livros. Aí o colega comprou e falou assim: olha que série legal. Li, gostei, tá aí pra você ler. E sem spoiler. E a gente lia e eu, gostei, posso indicar pra amiga, e a gente saía distribuindo. E era assim que funcionava. Às vezes o livro voltava pra você, mas isso era raro. Por isso que nossa coleção aqui de trás foi feita novamente, porque na época a gente comprava o livro e acabava passando e nunca mais voltava. Bom, Garnix é o nosso autor, esse aqui é pela editora Nova Fronteira. A minha edição é de 2000, fiz questão de comprar a capa original que eu li na época, bem refletiva, bem bacana, por isso que o livro está um pouquinho amarelado, mas é um livro bem legal. Tem 206 páginas, mas é tão pequenininho que nem se compara aqui ao tamanho do meu palmo. Bem pequenininho o livro, então rapidinho você lê. 24 capítulos, e que o autor ele fez uma separação do livro bem legal. Tem um prelúdio, onde ele vai contar uma parte da história, seria o meio, que vai dividir em duas partes. Tem o antes desse prelúdio e depois desse prelúdio. Onde o que acontece nesse enredo é justamente demonstrar dois ambientes totalmente opostos e diferentes, de dois povos diferentes, duas realidades diferentes. Mas vamos deixar de papo, vamos direto ao assunto, que esse livro é muito legal. A Sétima Torre, livro 1, A Queda. No prelúdio, ele vai contar que o nosso protagonista tal, ele mora num castelo, um lugar bem escuro, e eles iluminam o ambiente com as pedras que chama de Pedra do Sol. Essa pedra vai emanar luz própria. Pronto. Simples assim. E cada ser ali, que mora ali, cada indivíduo, ele possui a sua sombra, como nós, só que a sombra dele tem vida através da luz dessa Pedra do Sol que é dada para ele. Então a sombra dele se movimenta e cada indivíduo tem a sua própria sombra, a sua própria criatura, e ela é metamorfa. Ela pode se transformar no que você precisar. Daí já essa premissa já é interessante. Bom, o nosso protagonista tem apenas 13 anos, então a sombra dele ainda é uma sombra pequena e a pedra da luz dele é uma pedra da luz pequenininha. E o nosso protagonista simplesmente está escalando uma torre. Lembra que eu falei que o livro começa no meio? Então ele está escalando uma torre, você não sabe por quê, para quê, mas você vai seguindo a história para você identificar o que está acontecendo. Ele está escalando essa torre, é muito frio, muito escuro, e ele entende que no mundo existe um véu que cobre que a luz do sol não entre para a terra. Então é um ambiente totalmente escuro por causa disso, e ele quer subir além desse véu. Quando ele sobe além desse véu, lá tem uma sombra, assim como a sombra dele, uma sombra guardiã gigantesca, e pede para ele a chave, para ele ter a permissão de passar por ali, porque ele tá num castelo e ele está do lado de fora do castelo tentando escalar essa torre. E do lado de fora desse castelo não pode escalar. E ele fala assim: poxa, mas eu não tenho essa torre, essa chave para subir essa torre. Poxa, mas por que ele está fazendo isso? Porque o pai dele desapareceu. E ele precisa de uma pedra maior, mais poderosa, para que a família dele possa continuar existindo. Como se fosse um trabalho aqui no nosso mundo, né? Então ele subiu nessa torre para poder roubar uma das pedras que tem lá depois desse véu. E o guardião, obviamente, não vai deixar ele subir. Ele escalou, nesse castelo são 7 torres, cada torre possui uma cor. Vou explicar um pouco disso daqui a pouco, mas como se fossem as cores do arco-íris. Ele está subindo na torre mais fraca, que é a torre vermelha. Quanto mais perto da violeta, que seria a torre mais forte, por isso que são 7 livros, um livro para cada cor de torre, e o último livro, a torre violeta. Quanto mais perto da última torre, mais iluminada ela é, e quanto mais fraca, mais perto da vermelha, por isso ele está subindo lá, que é a mais fraca. Ele vai tentar subir, e esse guardião dá uma surra nele, bate na sombra dele e joga ele lá de cima desmaiado. A sombra ainda viva, ainda acordada, flutua como se fosse um paraquedas ali, e se você entende de trigonometria, de triângulo retângulo, se ele subiu essa distância e caiu adjacente, você pode ter certeza que essa distância de é muito maior do que essa distância que ele subiu. E acaba a queda, acaba o prelúdio, dando o título ao livro A Queda. Vamos começar então a parte do antes. Lembra que eu falei que o livro é dividido em duas partes? O prelúdio vai explicar o meio, agora o que aconteceu para ele chegar até ali. A parte antes, são 10 capítulos, vai explicar que tal ele frequenta a Torre Laranja, onde ele mora. A Torre Laranja é uma das mais fracas que tem, depois da Vermelha, a Laranja seria o segundo nível. Ele recebe a notícia de que o pai simplesmente desapareceu, então ele é responsável, ele é o homem da casa, de cuidar de seus 2 irmãos menores, e a sua mãe está acamada, doente, perto de morrer. Ele não sabe o que fazer, porque agora ele tem que ser o homem da casa, e existe um processo de ascensão. Ascensão é quando a criança se torna um homem, se torna responsável, ou a menina vai se tornar uma adulta, uma mulher, e ele tem um processo de ascensão onde ele vai trocar a pedra do sol dele, ele usa no colar, mas cada um pode usar no anel, no tiara, onde quiser. Ele vai trocar essa pedra por uma pedra mais poderosa, e aí ele pode pegar uma sombra também mais poderosa. Essa sombra, então, a gente vai entender que são criaturas
que são acopladas ali à sombra dele. Então são criaturas que vão fazer parte dele. Bom, até aí tá tudo bem. Ou não, né? Porque o pai está desaparecido e ele precisa de uma pedra maior pro dia da sessão. Daí a gente começa a entender por que ele estava subindo aquela torre. Ele tem algumas alternativas para conseguir essa pedra um pouco mais poderosa. E aí ele vai pedir ajuda para as primas da sua mãe, que elas são do alto escalão da Torre Laranja, quase promovida para a Torre Amarela. Então daí você começa a ver a hierarquia desse mundo, né? Sendo promovida ali dentro das torres à medida que você vai produzindo, vai trabalhando, vai mostrando o seu valor. Mas a gente vai ver muito de política aqui. Tem um evento que vai acontecer lá no castelo, um evento de aptidões. Esse evento acontece todo ano, e ele se inscreve no evento de aptidão física, porque ele tem um grande vigor físico de correr, de escalar, como a gente viu no começo do prelúdio, de fazer as atividades físicas. Só que quando ele vai ver a sua inscrição, ele não estava inscrito, e ele tem certeza que ele se inscreveu, mas ele não estava inscrito, alguma coisa aconteceu, ele não entende. E ele vai começar a descobrir aqui no livro que o Sushin, ele é o antagonista aqui nesse momento, onde ele é o líder máximo da Torre Laranja, a torre onde ele está. Proibiu que as primas da mãe dele pudessem ajudá-lo, por isso que as primas não deu para ele uma pedra, porque as primas são ricas, são do alto escalão, mas poderiam dar uma pedra para ele, já que o pai dele estava desaparecido, para que ele pudesse tomar a rédea da família. Mas o Sushin não permitiu, e ele não entende por que o Sushin nutre tanto ódio com ele, e isso aqui não é explicado nesse livro, a gente vai descobrir nas próximas séries. Mas de qualquer forma, ele vai descobrir que ele foi inscrito no torneio de música. Ele não entende nada de música, e o torneio de música é o mais difícil que tem. E o torneio de música você tem que transformar, usar a pedra que você possui em imagens que vão ser projetadas através do som. É bem impressionante essa parte, fico imaginando isso animado. Bom, o Sushin é um desses jurados, então ele fica assim super apreensivo de como que ele vai fazer, porque se ele for reprovado, ele vai sofrer uma desiluminância. Desiluminância é um golpe que é dado de uma pedra maior sobre sua pedra, apagando a sua pedra ou até tirando a luz que você possui. Você fica cego temporariamente e aí você precisa começar de novo, ou precisa que a sua família tenha alguém que te dê uma nova pedra. Ele vai até o tio Abbott. É bem legal esse tio, é um tio ali que ele foi derrubado do carro, foi deposto do carro. Ele era do alto escalão da Torre Laranja, então cada torre tem o seu mestre, e o Abbott era o mestre da Torre Anil, uma antes da Torre Violeta. A Torre Violeta seria a imperatriz, a autoridade máxima desse reino, e o Abbott seria segundo maior, porque ele era da Torre Anil. E simplesmente ele foi rebaixado, não é explicado por que nesse momento. Bom, ele fala pro Tal, vou te dar aqui uma partitura antiga, bem antiga, e você vai recitar, porque você tem que tirar nota 10. Quando ele vai recitar, é uma guerra épica, ele vai tocando como se fosse a Pedra do Sol, justo um instrumento, as imagens vão aparecendo, eu fiquei, nossa, imaginando. O livro fala muito aqui atrás sobre essa questão de você imaginar as coisas como estão acontecendo. Então é um livro que mexe muito com a fantasia da mente da gente. É um livro infanto-juvenil, então mexe com essa questão de fantasia, por isso que a gente leu na época da adolescência. E simplesmente essa guerra épica termina com a vitória do herói. E Sushin reprova a apresentação que ele fez. Bom, de repente, essa história foi algo que aconteceu no passado, quem sabe? A gente não sabe ainda, então esse pergaminho não é só uma música, de repente é algo que de fato aconteceu. Bom, quando o Sushin reprova, ele não recebe uma desiluminância porque os outros jurados gostaram do que ele fez, mas de fato ele não recebeu a premiação suficiente para que ele ganhasse uma Pedra do Sol. Ele precisa de uma segunda alternativa. Então ele vai até a Torre Laranja falar com a Imperatriz, contar a sua história, dizendo que seu pai está desaparecido e tal, ele precisa de uma pedra. A Imperatriz não está lá, ele precisa de hora marcada para falar com a Imperatriz, ele folgado já chegou pedindo, e os guardas falaram assim, olha, a gente marca uma hora para você se você jogar um jogo com a gente, mas de Cria Feras. O que é o Cria Feras? Eles têm um tabuleiro, como se fosse ali Yu-Gi-Oh!, Magic, onde você vai colocar algumas cartas, e cada carta representa uma criatura daquele mundo, daquele reino, como se fosse no nosso mundo aqui um leão, um gato, um tigre, um dinossauro. E dentro do jogo você tem 7 campos onde você vai colocar aquela criatura e aquela habilidade. Então, por exemplo, eu vou colocar a força desse animal, força do gato ou força do leão. Então eu vou colocar a força do leão com a agilidade do gato. Então eu vou criar uma criatura nova, feita de luz, através dessa pedra da luz. Essa criatura de luz, ela vai ser criada através dessas cartas com as habilidades que eu coloco. Bem interessante. E o tal tá levando a surra. Até que, de repente, aparece a sombra da Imperatriz. Essa sombra é a sombra mais poderosa que tem no reino. Destrói todo o jogo lá, manda todo mundo buscar seu trabalho. E o tal é expulso de lá. Expulso de lá, simplesmente, ele não sabe mais o que fazer. Volta pro tio Abbott e fala, olha, a única alternativa que tem é escalar a torre pelo lado de fora e tentar roubar uma pedra. Vai lá, boa sorte. Vai, tiozão. E assim acaba a parte do antes e a gente entende por que o Tal estava subindo naquela torre.
A parte do depois é justamente quando ele cai ali na sombra e ele se vê no gelo, na neve, totalmente escuro, iluminado somente pela sua pedra, e ele nunca esteve num lugar fora da torre, nunca esteve fora dessa torre, então ele não sabe o que existe ali. Simplesmente abaixo das torres existe o povo inferior, são pessoas que são desprovidas de pedra de luz, eles não têm a sua sombra para poder te guiar, essa criatura que eles usam ali para poder mexer, como se fosse um Pokémon ali, mas eles têm as suas armas, as suas ferramentas. Lá no povo inferior, como se fossem escravos. Mas aqui, no mundo de fora, Tal não sabe o que é esse povo. Então ele conhece algumas pessoas que o capturam, ele tenta lutar ali com eles, mas ele é subjugado, porque as criaturas são fortes, são boas de luta. Uma delas tira a máscara, se mostra uma menina jovem, dos olhos bem vibrantes verde, e ele acha impressionante, porque nunca viu esse tipo de gente. Ele é levado, então, a matriarca dessa tribo, como se fosse uma tribo indígena ali. E a matriarca prende a sombra dele, que fala que aquilo ali é algo nefasto, algo ruim, algo mal. Ele não entende, porque no mundo que ele vive isso é totalmente normal. Lembra que eu te falei que o antes e o depois mostra duas realidades totalmente diferentes? Mas ali ele está respirando mal, ele sofreu pelo ataque da sombra da Torre Vermelha e pela queda ali na neve, ele não está bem, não está saudável, ele é curado e a matriarca fala, vamos levar ele para o navio para que a gente possa terminar os tratamentos dele para entender quem é esse rapaz, onde ele veio, porque ninguém nunca viu um menino diferente daquele jeito com uniforme e tudo, como se fosse uma escola, né? No convés desse navio, ele, após ser curado, percebe que o navio é iluminado por uma grande pedra. Ele, opa, achei minha pedra. Só que ele percebe também que a pedra está variando, ela pisca, perde força, volta. Ele falou, essa pedra está desregulada. Ele vai explicar ali para a matriarca que ele consegue consertar aquela pedra e conta a história dele. A matriarca fala assim, olha, a gente não acredita. Ele fala assim, olha, se você acreditar em mim e me levar para o castelo, eu conserto a sua pedra. Ela dá o voto de confiança nele, ele vai usar a sua pedra para regular aquela pedra, mas para fazer essa regulagem ele tem que desligar a pedra. Na hora que ele desliga, moço, os homens vão tudo para cima dele, querendo bater nele. Mas ele consegue religar a pedra a tempo, é bem interessante, é bem emocionante o jeito que o autor escreve os momentos de tensão, os momentos de batalha no livro. Bom, ele consegue religar a pedra e a matraca fala para ele, tá bom, nós vamos liberar você, nós vamos dar a Mila com você, que é esse soldado ali que quer ser uma grande guerreira. Ele tem o sonho de arrumar a família e a Mila tem o sonho de poder ajudar o seu povo, os dois com a mesma intenção. Os dois precisam de uma pedra do sol, grande. E aí a imperatriz fala, a matriarca do gelo fala para ele assim, olha, você agora tem a missão então de trazer uma pedra pra gente, senão não te libera. Aí ele, poxa, eu já não estava conseguindo uma, vou ter que conseguir duas. Eles então pegam um trenó puxado por dois animais ali do gelo e vão viajando contra o castelo. Lembra que eu falei que ele caiu na tangente? Então para ele voltar também é uma grande distância. Então o equivalente quanto é que ele subiu. Então são dias de viagem, porque a queda demorou bastante. Quando ele vai voltar, ele é atacado, eles tentam fugir, a Tamila tem que alimentar os animais, então eles param para poder descansar, então eles são atacados de novo. Então nesse momento eles são atacados e estão fugindo, numa dessas eles são pegos por animais grandes e extremamente velozes, que ele quase não conhece esse tipo de animal, porque ele nunca viveu ali no mundo do gelo. Ele usa todo o poder da sua pedra para poder atacar um desses animais, e a sua sombra se alimenta justamente da luz que emite dessa pedra. Como são pedras, são uma pedra mágica, então ele consegue fazer algumas magias, transformar a luz sólida, fazer pontes, fazer armas, é bem interessante. Ele salva a Mila, só que ele perde todo o poder da sua pedra, agora ele precisa de mais uma. E a Mila está muito ferida e eles são resgatados por um outro povo, um outro clã do gelo. Esse clã do gelo são povos guerreiros, ali era a tribo onde eles habitavam, aquela do navio. Mas agora eles são os povos guerreiros que lutavam numa guerra. Então ele vai entender que aquela sombra dele, houve uma grande guerra entre o povo que vive no gelo e o povo da sombra. E pelo que a gente entendeu, o povo da sombra ganhou a guerra e por isso que tem aquele véu, para que esse povo da sombra justamente possa andar. Aí ele começa a entender que de repente aquela sombra, aquele animal que está com ele, né, que usa a sombra dele, não é tão boa assim, mas ele entra em juízo, em julgamento de valores para entender a realidade que ele vive no castelo e a realidade que ele vive ali fora. E aí o Tal, ele fica nesse subentendimento de querer saber como é que funcionam essas coisas, mas o livro acaba. E o livro acaba de uma maneira bem interessante. Olha essa frase que legal. Será que ainda era o mesmo garoto que passara a vida toda no castelo? Olha só, sem saber que existia alguma coisa do lado de fora? Não. Ele não era o mesmo e nunca mais seria o mesmo. Cara, que frase legal. Ele termina assim, esse primeiro fascículo, né, primeiro livro, contando justamente o prelúdio de toda a série. Nós vamos entender o que vai acontecer com o Tal e a ascensão dele durante as torres, quem é esse Sushin, quem é esse Imperador, quem é esse são dos outros livros. Mas a gente vê que é uma história rapidinho, uma história curtinha. Se você juntar todos os livros, não dá um livro do Harry Potter. Por quê? Porque é uma história gostosa, rapidinho você lê e a gente fica curioso para entender mais sobre esse jogo, de Jogas Feras, essas criaturas
que vive no mundo, e justamente que tipo de mundo é esse, que guerra foi essa que aconteceu, mas simplesmente acaba aqui o livro 1 para você saber o que acontece. No livro 2, o castelo é justamente o Tal voltando para o castelo junto com a Camila, e o que ele vai enfrentar lá, você vai ter que ver o vídeo na semana que vem. Muito obrigado, meus amigos leitores, por mais essa leitura, e até lá!